As portas da Capela Sistina, no Vaticano, vão estar fechadas a partir desta quarta-feira para a realização do conclave e a escolha do novo Papa. Mas como funciona essa eleição? E o que acontece depois de um nome eleito? Quer saber mais? Então venha comigo em mais uma boa conversa. E a nossa boa conversa de hoje é com o Padre Alisson, mas antes de começar a nossa conversa, Padre, aquele pedido de sempre. Se inscreva no canal, clique no sininho, dá like no vídeo, para assim que a gente publicar um material novo, você já receber a notificação. Padre, para introduzir nossa conversa, fala pra gente, o que é um conclave? Conclave, a palavra, né, vem do latim conclaves, com chave, quer dizer fechado. E isso significa que lá no século XIII ocorreu um conclave, né, uma reunião de cardeais, e o próprio povo, né, fechou os cardeais numa capela, né, e ali, enquanto eles não definiram quem seria o Papa, eles não abriram. Então eles ficaram ali 3 anos fechados, né, em definição, né, a escolha do novo Papa. E a partir daí, A partir daí, esse termo, seja o termo como também o estilo, né, o modo de eleição do Papa, foi adotado pela Igreja, né? Não agora uma coisa forçada, né? Mas é algo que já é determinado pela Igreja, né? Então nós vemos aí foi o Papa João Paulo II, né? São João Paulo II, quem fez o documento que dá todas as orientações, as regras para o conclave, né? Depois já foi reformado pelo Papa Bento XVI, né? O Papa Francisco também teve um acréscimo, mas no modo geral foi o documento que João Paulo II emitiu. e esse é o assunto da semana, principalmente, né? Então, nessa quarta-feira, os cardeais se reúnem de portas fechadas para a escolha do novo Papa, né? E como que funciona na prática? É uma votação, né? Sim, é uma votação, né? Por isso uma eleição, né? O Papa é eleito, né? Mas nós nunca podemos perder o sentido de que é algo espiritual, é algo feito na oração. Então, por isso, a nossa grande confiança, né, de que é o Espírito Santo quem dirige. Não é uma eleição política nos nossos termos, né? Mas sim no espírito de fé. Então, os cardeais se reúnem no espírito de fé. Então, nós vemos, né, desde o falecimento do Papa Francisco, a cada dia, os cardeais foram se reunindo, as chamadas congregações gerais. Nessas congregações, eles foram fazendo análises da igreja, do mundo, né, e nisto vendo perfis, né, qual daqueles cardeais tem o perfil para ser Papa, tem o perfil para abraçar essa missão de acordo com as necessidades que estão aí na igreja, que estão no mundo, né? Então, aí dentro dessas congregações gerais, já foram organizando o conclave. O Papa João Paulo II, ao estabelecer esse documento, ele colocou que o Papa é eleito quando a votação dos cardeais atingir 2/3 daqueles votantes. Os votantes são os cardeais que têm menos de 80 anos. Então, no momento atual, são 135 cardeais votantes. Só que 2 deles pediram para não participarem por motivo de saúde. Então, eles nem foram a Roma. Então, em Roma estão 133 cardeais que são os votantes. E desses cardeais, 7, se eu não me engano, né, são brasileiros. São brasileiros, é isso mesmo. Temos lá representação do Brasil também. Então, existe a possibilidade, talvez, de um Papa brasileiro, quem sabe? Possível, como é possível tantas outras, né, possibilidades, né? Bom, então esses 2/3, né, nesse contexto aí de 133 cardeais, quer dizer, quando atingiram o número de 90 votos, né, aí sim se tem o Papa eleito. E a cada dia é possível fazer 3 votações, né?
Como que funciona isso? O processo, vamos dizer, né? Ele tem início com a missa de abertura do conclave. Que vai A acontecer missa na quarta-feira, na 5 horas da manhã, no horário de no horário Brasília. de Brasília, 5 da manhã, isso mesmo. A missa chamada Missa Pro Eligendo Pontifice Romano, né? Missa para em função, né? Em vista da eleição do Romano Pontífice. Então, aí, tendo realizado essa missa na Basílica de São Pedro, logo em seguida, os cardeais vão para a Capela Paulina, né? Ali fazem o juramento, né? E depois se dirigem até a Capela Sistina, né? E na Capela Sistina, então, aí tem aquela famosa frase que o cerimoniário vai fazer, extra omnes, quer dizer, homens para fora. Somente podem estar ali dentro os cardeais e aquelas pessoas que vão auxiliar os cardeais, né? Algum enfermeiro, né? A pessoal de cozinha, né? E, em geral, aquelas pessoas que vão estar ali no dia, né? Com os cardeais. Bom, nesta quarta-feira haverá o primeiro escrutínio, primeira eleição, né? E depois, nos demais dias, podem ter 2 pela manhã e 2 à tarde. Então, 2 eleições, 2 escrutínios pela manhã e 2 à tarde, né? E assim vai sucessivamente. O máximo, como foi determinado por São João Paulo II, são 34 escrutínios. Mas isso é muito improvável que chega, né? Nós vemos aí nos últimos conclaves, né? Foi com 2, 3 dias, né? Já ocorreu a eleição. E padre, nessa eleição, né, não há, por exemplo, candidatos de campanhas, assim dizendo, né? E os votos também são secretos. São secretos, né? Por isso dizia, nós não podemos assemelhar a um processo eleitoral político como nós temos. É bem diferente. Cada cardeal vai votar, né, na sua consciência, iluminado pelo Espírito Santo, né, naquele que ele percebe que pode assumir a missão. Até mesmo na questão das suposições. Nos últimos dias foi muito comum você achar na internet supostos nomes de possíveis papas. E nas eleições anteriores também, como a de Francisco, vários outros nomes foram cotados e tem aquela grande surpresa. Nessa também podemos ter grandes surpresas. Grandes surpresas. E até uma questão, né, que o Papa Francisco fez, ele deu uma abertura muito grande para o cardinalato, né? Antes estava muito restrito à Europa, né? Hoje ainda temos um grande número de cardeais europeus, mas já tem uma amplitude muito maior. Nós vemos da Ásia, né, da África, são representações importantes e são nomes muito fortes que nós temos ali, né? Nós vimos aí, sobretudo, no sínodo, né, que nós tivemos nestes 2 últimos anos, nomes fortes, tiveram palavras fortes ali, né, e isso pode contribuir muito. Então, como dizia, não é um processo eleitoral como na nossa política, né, mas cada cardeal vai votar inspirado pelo Espírito Santo. E, na medida em que se tem os escrutínios, determinados nomes vão saindo com mais evidência, né? E aí, a partir daí, vão percebendo para que lado vai tendendo o processo eletivo. Então, provavelmente, nessa semana já vamos ter um novo Papa. Sim, é muito provável que até o próximo sábado nós já tenhamos o novo Papa. E tendo o nome eleito, padre, como que funciona? Entra aí a famosa fumaça, né? Ela não brota do nada ali da chaminé, né? Como funciona? A fumaça, ela é realizada com a queima desses votos, né? Nos papéis que cada cardeal recebe, né? Então é queimado aquele voto. Então, por isso, ao final de cada escrutínio, né, temos a fumaça que sai, naturalmente, porque é a queima do voto, né, daquele papel. E aí a fumaça preta. A fumaça preta.
Quando se tem já o Papa eleito, aí a fumaça branca ela é feita por elementos, né, que são colocados ali naquele forno, tá? São substâncias que fazem com que a fumaça saia branca. Antigamente eram papéis úmidos, né? Agora não, são elementos para que a fumaça saia branca, tá? Bem, depois disso, aí é o momento em que o cardeal decano ele vai perguntar, né, àquele que foi eleito. Então, o senhor aceita ser papa, assumir essa missão? Né? Ele fala em latim, né? E depois ele dizendo que sim, e aí ele vai e pergunta novamente, qual será o seu nome? Como você vai ser chamado? Né? Aí ele diz o nome. A partir daí, ele então é levado para a famosa Sala das Lágrimas. Nesses dias até nós já temos visto aí a página oficial do Vaticano já publicou, né, a Sala das Lágrimas, que já está preparada. Essa Sala das Lágrimas é o local onde ele vai chorar, porque é a emoção que é muito forte, né? E ali ele se reveste, né? Nessa sala, então, está a vestimenta própria do Papa, né? A veste branca. Então já está lá preparada, né? Eles sempre colocam 3 tamanhos de vestes, né? De batina e branca, né? E aí vê qual daquelas pode servir, né? E depois é que ele vai, então, ser anunciado, né? Inicialmente temos a fumaça branca. E desde a fumaça branca até que o Papa apareça publicamente, então tem um bom tempo, né? Aí, antes disso, todos os cardeais vão prestar juramento de fidelidade ao Papa. Então tem todo o processo ali dentro, né? E nesse período, né, a Praça de São Pedro fica lotada de fiéis, né? À espera, né, na grande expectativa para ver o Papa. E aí é anunciado, né? Aquele momento tão esperado, né, na janela da Basílica de São Pedro, né? Anúncio com grande alegria, temos Papa. E reforçando, ô padre, que desde o início do conclave até a apresentação do novo Papa, os cardeais se mantêm fechados lá dentro, né? Fechados, por isso conclave, né? Fechados, isolados, não tem acesso a telefone, internet, né? Entre eles também é muito restrito, né? Eles lá têm um caminho, né? Desde a Casa Santa Marta até a Capela Sistina, é um caminho que eles percorrem, né? Então, esse caminho é isolado das pessoas, né? E, então, realmente é algo muito, muito sério que a igreja tem. E o senhor comentou sobre o nome papal, né? O nome escolhido pelo próprio eleito. Pelo próprio eleito, pelo próprio eleito. Ou pode ser uma inspiração, né? Como nós vimos, o Papa Francisco teve a inspiração de Dom Cláudio Umes, né? Cardeal brasileiro, quem o inspirou no nome, né? Ou pode ser algo pegando nomes históricos, né? Bento XVI, por exemplo, ele quis dar continuidade, porque antes dele existiu Bento XV, né? Então, é uma questão muito pessoal. E para nós cristãos, resta a oração, né, padre? Sim, a oração é fundamental para todos nós. Primeiro, o nosso sentido de comunhão com a igreja, né? Nós estamos unidos e cremos nessa verdade da nossa fé. A igreja é conduzida pelo Espírito Santo. Por isso, estamos neste momento de grande e profunda oração, né, na espera, né, do novo Papa. Padre, muito obrigado por partilhar conosco o seu conhecimento e trazer mais informação para as pessoas, como eu disse, nessa semana que acho que é o assunto mais comentado, né, na expectativa do Papa. E também instigar as pessoas na oração ao Espírito Santo. Isso mesmo. Muito obrigado, padre, e muito obrigado você de casa por acompanhar mais uma boa conversa. Semana que vem temos mais um encontro marcado, viu? Um grande abraço, fique com Deus.